Primeira ação da diretoria do Vasco, confirmado 3 reforços para 2025. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, início de semana, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, é relevante e acaba, portanto, recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos às informações do Gigante. Eu estou falando do Legítimo Clube do Povo. Galera, negócio é o seguinte. No Rio de Janeiro, clima de feriado prolongado, mesmo assim com intensidade, os trabalhos estão sendo realizados com foco e preparação para o próximo jogo contra o Internacional em São Januário, valendo pela 34ª rodada do Brasileirão. Quando eu falo foco, vontade, interesse, por exemplo, hoje, por volta de 7h30 da manhã, o Pair chega ao centro de treinamento, posta ali uma foto, demonstrando, né, o comprometimento do jogador. Mas aí os críticos vão falar, ganhando mais de 1 milhão, até eu me paga 1 milhão que eu vou no feriado para o CT. Eu não estou entrando, galera, nesse mérito, mas a importância, o quanto os jogadores estão querendo, levando muito a sério, e é dessa forma, é dessa maneira que tem que ser visto esse jogo contra o Internacional. E, obviamente, em conversas ligadas com pessoas diretamente ao Vasco, o que entende o clima internamente entre os jogadores, junto ao presidente Pedrinho, ao técnico Rafael Paiva, o objetivo, o foco é um só, a conversa é uma só: classificar o Vasco para a competição internacional, é ter essa mentalidade vencedora. Então, depois esse data FIFA, aquele Vasco que nos decepcionou, né, nos jogos contra o Fortaleza, contra o Botafogo, aquela postura que o Vasco jogou contra esses clubes, vamos ver contra o Internacional um time diferente, um time mais intenso, um time com vontade de vencer. É aquela mentalidade vencedora. Isso tem sido pregado. Eu acho que a última coletiva do presidente Pedrinho, que destrinchou bastante coisa, além de acalmar e tranquilizar os torcedores, também internamente os jogadores, por conta do Pedrinho já ter reunido eles naquela semana e tranquilizar em relação à questão de salários, ao futuro do Vasco, ao próximo ano. O próprio, tanto o VP jurídico como também o CEO Carlos Amodeu falou bastante sobre a parte financeira do Vasco em 2025. Então isso traz uma tranquilidade, principalmente para os jogadores. Então o objetivo, a fala, o discurso é um só: classificar o Vasco para a pré-Libertadores. Então esse comprometimento, a gente viu a foto do Pair, mas não só o Pair, o Verratti, o Léo Jardim, os jogadores que são considerados importantes nesse elenco estão basicamente focados nessa classificação. Bom, passando aqui sobre a questão da preparação do próximo jogo, e nós vamos estar de olho no treinamento de hoje para trazer mais novidades e informações para você logo mais. Primeira ação da diretoria do Vasco para 2025. Primeira atitude: o Vasco, inclusive, já iniciou todo o projeto, toda a preparação há 3 meses atrás. Há 3 meses, o Vasco já vem se planejando para 2025, com o objetivo de não repetir erros que aconteceram em outra gestão, com o objetivo de, num bom planejamento, o Vasco superar em 2025 a questão financeira e há cálculos, há contas, né, na matemática. O Vasco em 2025 vai arrecadar muito mais do que arrecadou em 2024. Esse é o primeiro ponto, que é interessante. E esse planejamento com antecedência, esse planejamento
como uma prévia é muito importante. Porque o que o Vasco pecou, é claro, uma classificação, uma chegada numa semifinal de Copa do Brasil, chegar para uma classificação para uma competição internacional, ter uma boa premiação na Copa do Brasil e no Brasileirão, por conta de se classificar em nono, oitavo. Legal. O torcedor que viu no início, na época do Ramon, na época do Boina, o Vasco tá ali brigando na parte de baixo da tabela e hoje vê o Vasco buscando uma classificação, legal. Só que o Vasco é gigante, o Vasco é muito maior do que isso. Eu sempre costumo dizer aqui o seguinte, não existe ninguém maior que o Vasco. Não há ninguém maior que o Vasco. Diretoria, técnico, jogador. O Vasco é acima de tudo. Porém, um planejamento é fundamental para que não venha se repetir o que aconteceu. E o Vasco poder brigar de fato nas pontas. Porque hoje, com o elenco que se tem, o Vasco não consegue competir à altura em 3 competições. Vamos dizer, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então vai ter que construir um elenco. Então entra esse ponto de reflexão e essa informação que eu vou trazer agora, que o Vasco entende que há uma espinha dorsal com jogadores titulares e outros que compõem o elenco para a temporada que vem, mas precisa de reforços pontuais para evoluir em relação a 2024. Então esse é o primeiro ponto de reflexão aqui com você, torcedor. A diretoria, o presidente Pedrinho, Marcelo Santana, já entender isso. Há uma base, há um time base, há um time titular, mas é muito pouco. É muito pouco daquilo que o Vasco precisa. E aí, primeiro ponto, entra a barca, jogadores que vão sair, jogadores que não vão ficar, que não é interessante para o elenco dentro do conceito da diretoria. São eles, Rojas, Galdames e Rossi, por exemplo. Já são jogadores previamente nessa barca para 2025. E vem a questão do seguinte, aí a gente entra no mercado da bola para a gente destrinchar aqui. Informação que saiu no GE, informação do Bruno Murito, que trouxe com detalhes sobre isso. Confirmado 3 reforços. A contratação de um zagueiro, a contratação de um ponta e a contratação de um atacante, no caso o atacante de lado, e um volante titular. Esses 3 jogadores, zagueiro, atacante de lado e volante, são jogadores que vão chegar para ser titular. E aí nesse ponto, Pedrinho, Marcelo Santana vai precisar, a gente está batendo nessa tecla constantemente, ter criatividade. Quando não se tem dinheiro, você vai explorar o scout, você vai explorar a sua criatividade, tem mais trabalho de você ir fora do radar e correr o risco de errar. Mas com cautela, com precisão, com olhar clínico, você também tem um fator de acertar. O Vasco acertou em contratações fora do radar. Por exemplo, o Verratti foi uma delas. O Paulinho foi uma delas. Então, eu acho que se buscar, com certeza o mercado tem. Então, a princípio, informação do GE, galera, 3 reforços confirmados para 2025. Outra informação que saiu ontem, e uma informação importante, é sobre a previsão da venda da SAF. Falamos isso no vídeo ontem à noite, resumindo aqui para a gente fechar o nosso giro. Para os torcedores que não acompanharam o nosso último vídeo, há uma previsão e já há um acordo, troca de documentação, o NDA, que é um ofício sobre confidencialidade, algo confidencial, algo que não pode ser vazado, entre possível investidor que está interessado. Repito, não há negociação, não há proposta ainda, tudo é uma prévia, tudo ainda na fase de conversas. E claro, obviamente, saindo a informação vinda do Vasco, desse real investidor, a gente vai trazer aqui a notícia para você, torcedor cruzmaltino. Mas a previsão é que já em janeiro, no início do ano 2025, o Vasco já consiga vender a SAF, que é um desejo do presidente Pedrinho. Quero saber se você concorda. Claro que tem o nome do Evangelos Marinakis na mesa, que saiu a informação do interesse dele pelo Vasco, ou de um clube brasileiro.
Existe sim essa possibilidade. Essa possibilidade não caiu. Essa possibilidade não morreu. A gente fica aqui sempre aguardando, apurando. À tarde eu volto com mais informações para você, torcedor do Gigante da Colina. BTB Esportes em todos os lugares. A gente está aqui em Salvador. À tarde vamos realizar o treino da seleção brasileira, coletiva com o técnico Dorival Júnior. Em seguida eu trago um boletim da seleção e o boletim do Vascão. Tá bom? Um abraço. Tamo junto. Saudações vascaínas.